Nossa segunda aula do curso de motor universal e você deveria ter visto a primeira. Se não viu, tem um card que apareceu agora e você vai ser transportado para lá, porque a sequência faz diferença sim. Hoje nós vamos tratar de reversão e modelo do motor universal. Eu até pensei em tratar de equações, mas seriam muitas, então preferi tratar do modelo de circuito, mas a parte de reversão é onde a gente começa, inclusive utilizando o próprio modelo de circuitos para você entender melhor. Vamos começar então tratando de reversão de velocidade. Já vi essas figuras, professor? Já viu sim. Aqui é o cenário 1, eu já posso até dizer que é o sentido de rotação. Não vou dizer horário nem anti-horário ainda, porque eu não decidi o que é que eu quero. Vamos decidir juntos agora. Quer dizer, eu quero muito acertar e coincidir com o que eu tinha posto antes. Acho que eu tinha posto antes, eu lembro sim. Vou botar aqui já horário. A gente viu que se a gente pega este motor e faz essa conexão, não importa se a gente alimenta dessa forma ou se alimenta dessa forma. O motor gira no sentido horário. Vamos testemunhar isso. Olha só, eu vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B, isso aqui de C, isso aqui de D. O que nós vamos fazer? Ligar A com C, alimentar, tanto faz se aqui é positivo e aqui é negativo, ou o contrário, porque a gente viu que em ambos os casos, rotação positivo melhor. Aqui é positivo, aqui é negativo, porque a gente sabe que, mesmo trocando a polaridade, o sentido de rotação se manteve o mesmo. Vamos verificar? Aqui é mais, a corrente sobe, aqui a corrente sobe, aqui a corrente sobe, então ela vai para cá, ela vai subir também, ela vai subir. A gente fez isso na aula passada, se você está vendo e não está entendendo nem esse movimento que eu fiz, para indicar aqui ó, o fluxo nesse sentido, ó, BF, tudo isso aqui foi da aula passada. E a gente sabe que se a corrente aqui sobe, aqui ela faz esse caminho, esse caminho, esse caminho, aqui ela entra, aqui ela sai, aqui ela faz isso. A gente pegou esse condutor que a gente chamou de condutor 1 e fez a análise. Fluxo indicado pelos demais dedos, exceto o polegar. O polegar indica a corrente entrando, isso mesmo, aqui para cima. Ah, professor, deu o contrário. Eu disse a você, eu estou de frente para você e não vai funcionar. Você vai ter de fazer por conta própria, porque a minha mão direita fica em oposição à sua, porque você está de frente para mim, olhando de frente o mesmo arquivo que eu estou vendo. Então, isso aqui vai girar no sentido horário. Eu não quero que ela gire no sentido horário, eu quero reverter. Você quer reverter? Você quer fazer ela operar no sentido oposto? Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C, aqui eu vou chamar de D. Então, a ligação que você tem que fazer não é mais A com C, é A com D. Note que as duas figuras são idênticas, viu? As duas figuras são idênticas. Então, no final das contas, a corrente... Ó, vou alimentar do mesmo jeito, ó. Mesmo mais, e aqui, ó, menos. Tem que ser no terminal que está disponível, né? Então, a corrente segue esse caminho, olha só, sobe, sobe. Aqui ela vai subir também, ela vai subir também. Aqui ela vem para cá, ela vem para cá. Então, ela entra por aqui, sai por aqui, desce por ali, entra nesse condutor, vai lá por trás, sai aqui, vem para cá e, obviamente, sai pelo terminal negativo, como a gente esperava. Você já sabe que deu certo. Por que motivo? Porque a corrente inverteu o sentido. O mesmo condutor 1, agora o fluxo está no mesmo sentido, veja só, BF. E aqui o fluxo. Olha só, fluxo para o lado esquerdo. Corrente agora está indo em direção ao seu rosto, assim como vindo em direção ao meu. Por isso estou apontando para cá. Você tem que apontar em direção ao seu. A força está para baixo. E, obviamente, o sentido de giro é anti-horário. Que maravilha! Assim da mesma forma que está aqui, para ficar melhor. Então, note que a forma de conexão vai definir antecipadamente o sentido de giro. E não adianta trocar a polaridade. Se você pensar no motor série em corrente contínua, vai dar a mesma coisa. Por que motivo? Porque trocar a polaridade da alimentação é a mesma coisa que a gente já faz com a alimentação em corrente alternada. Então, trocar a polaridade da alimentação não adianta. Você tem que trocar é a conexão. A conexão é que tem que ser trocada para que a máquina
inverta o sentido. Então, fica uma coisa clara. Feita a conexão, a máquina vai operar, se alimentada por uma fonte, sempre no mesmo sentido de giro. A gente vai perceber na próxima aula que a equação de torque é proporcional ao quadrado da corrente. Daí vem a questão, se o torque é proporcional ao quadrado da corrente, então significa dizer que a corrente ser positiva ou negativa não faz diferença. O torque vai ser criado sempre no mesmo sentido. A gente já antecipa isso, por exemplo. Mas deixa as equações para a próxima aula. O que eu quero apresentar para você aqui é o básico do modelo de circuito, para que na aula que vem eu utilize o modelo de circuito das equações que a gente já conhece da máquina de corrente contínua e excitação separada e chegue nas equações de máquina série contínua, com corrente contínua, e máquina série CA, ou seja, o motor universal, que tem exatamente a alimentação em CC e CA. É isso que a gente quer entender. Ah, professor, tem um espaço vazio aqui. Lembre-se sempre que esse PDF você vai ter acesso e ele não vai ser igual ao que eu estou fazendo aqui, porque a minha videoaula tem a característica da videoaula porque eu falo, enquanto o arquivo PDF pode ter mais coisas escritas porque eu não vou estar conversando com você na hora que você estiver lendo, né? Então vai ter um pouco mais de informações. Professor, eu conheço esse modelo, o modelo em regime permanente da máquina ou do motor, né, de corrente contínua é excitação separada. Sim, você conhece. E agora a gente tem que relembrar das variáveis, porque a gente precisa delas para depois fazer uso no motor série. Olha só, aqui a gente tem tensão VA, que a gente pode chamar também de tensão terminal de armadura. Aqui a gente tem a resistência de armadura. Aqui a gente tem a representação da tensão induzida na armadura, na bobina da armadura, que é a bobina que está girando junto ao rotor. E você percebe a representação dessas duas coisas, vamos dizer assim. Essas duas coisas são a representação das escovas. Eu quero que você lembre que do motor de corrente contínua, excitação separada ou excitação independente, ele especificamente, a mudança do sentido da corrente do lado do plano esquerdo e do plano direito. Toda vez que atravessa o plano, o sentido da corrente se altera. Aqui, ó, está entrando, aqui está saindo. E isso é feito pelo comutador com suas escovas. Então, internamente, a máquina de corrente contínua, ela tem uma corrente alternada. Mas, externamente, o comutador mantém a tensão sempre constante. Então, no final das contas, é isso que acontece. Ou, no caso da operação motor, né, a tensão externa é sempre contínua e internamente a tensão, assim como a corrente, é alternada. A máquina é chamada de corrente contínua por causa da ação nos seus terminais para fora, porque internamente no circuito do estator ela é alternada, na verdade. Então, vamos lá. Olha só, deixa eu só me encontrar aqui de novo. Me encontrei. Aqui a gente já viu e aqui a gente está voltando para representar. Então, aqui a gente tem a tensão induzida, que a gente chama de EA. E aqui a corrente de armadura IA. A gente tem outros circuitos. Ah, não, ainda aqui, né, ligado à armadura, que é o rotor, a gente tem a carga. Olha só, deixa eu só deixar bonitinho. Aqui, ó. Girar um pouquinho. Inclusive, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse software, que é muito bom para estudar, na área de membros do canal, eu já tenho um vídeo tratando do básico dele. E no futuro, eu vou fazer videoaulas específicas somente para membros, para ensinar a gravar aulas do jeito que eu faço. Se você achar bacana, no futuro vai ter. Vamos lá. Olha só, eu tenho um outro circuito separado. Por quê? Porque a máquina é excitação separada. Aqui a gente tem a tensão de campo, que eu podia botar VTF, tensão terminal de campo, mas também posso botar VF, porque no fim das contas, aqui não tem uma tensão induzida. Aqui eu tenho a resistência de campo, RF, a corrente de campo, opa, não é IA não, é IF, e aqui tem uma bobina. Essa bobina está aqui para representar o enrolamento de campo, que é do estator, que fica estático e que cria o fluxo FIF. A gente, de forma geral, não representa isso aqui, mas quando você é estudante, eu acho fundamental que você represente para facilitar seu entendimento. Então, peço a você que faça isso no começo de sua vida estudantil. Eu quero que você veja que esse modelo é em regime permanente, por isso não tem nenhuma indutância aqui representando o efeito
da variação da corrente no circuito de armadura, porque ela está em regime permanente. Da mesma forma que aqui tem uma bobina para representar o fluxo magnético, mas não tem o efeito indutivo através de uma indutância EDF para representar a variação da corrente IF nesse caso. Então, essa bobina aqui não representa exatamente o efeito indutivo da derivada da corrente, porque não tem derivada de corrente. A corrente aqui é contínua. Entendido ou relembrado, melhor dizendo, o modelo em regime permanente do motor CC excitação separada, a gente pode pensar agora no motor CC excitação série. Ô, professor, será que é isso mesmo? É sim. Aqui você tem o enrolamento de campo em série com o enrolamento de armadura que você acabou de ver. Então aqui, ó, era aquilo que antes a gente chamou de VTA, os terminais da armadura. Aqui, ó, RA. Aqui o que você chamou, ou que nós chamamos de A. Aqui o que a gente chamou de EA. E aqui, só copiar que fica mais interessante, para economizar meu tempo, a carga mecânica. Então, no final das contas, o enrolamento série, aqui indicado agora, ou melhor, o enrolamento de excitação está em série. Posso chamar agora de enrolamento série, inclusive. Aqui eu tenho a resistência RF, aqui eu tenho o fluxo FF, que vai induzir a tensão nessa armadura girante, porque o rotor é girante. E aqui eu teria, ou tenho, melhor dizendo, a corrente F. Aqui tem uma conclusão óbvia, né? IA é igual a IF. Mas, no fim das contas, a tensão que a gente representa é a tensão VT. Note que a tensão que a gente chamou de VF aqui em cima é essa aqui, ó. É daqui até aqui. Seria isso aqui, ó, mais menos VF. Mas a gente não se importa muito com isso de forma geral, então não vou ficar representando variáveis que a gente não faz muito uso. Aqui, ó, a gente pode chamar agora de IT, de corrente terminal. Então, posso dizer que A é igual a IF, que é igual a IT, que a gente chamou só de I antes, porque a gente não queria colocar muitas variáveis. Esse é o motor, esse é o modelo de circuito do motor série em corrente contínua, no qual o enrolamento de excitação está em série com o enrolamento de armadura. Aqui você percebe algo muito interessante. Vou pegar então meu motor e colocar meu enrolamento de excitação em série. Aí ele funciona como série. Calma, não faça isso obrigatoriamente, não. Eu quero que você veja que se A é igual a IF, significa dizer que a corrente que vai circular pelo enrolamento de campo é a mesma da armadura. E a armadura é exatamente o circuito de potência. O enrolamento tem que ser feito para suportar isso. Os motores de excitação separada são feitos para operar como excitação separada. Se você quiser que ele opere em série, significa dizer que o enrolamento tem que ser feito para isso. Nas máquinas acadêmicas, de laboratório, não somente acadêmicas, eu prefiro dizer de laboratório porque, no fim das contas, as empresas também têm laboratórios com seus motores para fazer testes diversos. Não é só a academia que faz testes, não. As máquinas em corrente contínua têm enrolamento em série, enrolamento paralelo e enrolamento de excitação separada. Muitas vezes elas têm os três. Estação série, paralelo e separado. Falei certo. Modelo de circuito do motor série CC. Aqui foi falha do professor, porque aqui a gente sabe que agora é série CA. É o que a gente quer. A gente quer os dois, série CC e série CA, porque o motor universal é exatamente a operação em CC e em CA. Eu quero que você veja a semelhança entre os dois modelos. O que surge de diferente? Vamos botar primeiro as coisas iguais. Aqui eu tenho enrolamento de campo, né? Então, posso indicar a resistência de campo. Vou deixar isso aí. Aqui eu tenho o circuito de armadura, resistência de armadura. Beleza. Agora vamos atrás das diferenças. Surgiu a indutância e tem que surgir, porque agora a gente vai considerar que a nossa alimentação VT é senoidal. Então, eu indiquei VT e botei a barra em cima para indicar um fasor. A corrente IT que circula agora é uma corrente senoidal. Indiquei a barra. A corrente que circula no enrolamento de campo, IF, ela é senoidal e é igual a IT. A corrente que circula pelo enrolamento de armadura também é um fasor, também é senoidal, é IA.
a barra tem que ser indicada. Se existe corrente variável, existe bobina, existe o efeito reativo indutivo. Então, você pode indicar perfeitamente ou a indutância, aí fica por sua conta, ou a indutância ou a reatância. Eu vou indicar no começo somente a reatância, depois a gente vai trabalhar com frequência variável e aí a gente vai entender também o efeito. Então, posso chamar isso aqui de R de X, F. Posso chamar de XF. Vou chamar assim. Enquanto aqui, ó, eu vou chamar de XA. E vou botar o J também para me ajudar. Vou ter tensão induzida? Vou ter sim. Mas só que agora a tensão induzida também é senoidal. E tem, obviamente, uma carga mecânica, porque o nosso propósito é acionar uma carga. Então, venho aqui e faço isso, ó. Olha. Mais uma vez é necessário indicar que IF é igual a IA, que é igual à corrente terminal. Professor, então você tem um fluxo aqui, tem um fluxo. O fluxo é φF, mas ele não é senoidal? É. Se ele é senoidal, o que é que eu faço? Boto a barra em cima. Professor, o fluxo também é um fasor? Sim, qualquer grandeza senoidal pode ser fasor. Qualquer grandeza senoidal do universo pode ser fasor, não tem problema nenhum. Tá tudo ok. Então, o fluxo também é, inclusive porque ele vai ser criado pela corrente. E se não houver saturação, ou melhor, se houver linearidade, não houver saturação nem esterese, ou elas puderem ser desprezadas, a saturação e a esterese, então, no final das contas, elas são grandezas proporcionais, inclusive. Como é que você representa uma grandeza? Através de um fasor, e uma outra que é proporcional você não representaria. Então, sim, você pode representar o fluxo como um fasor. Pode ser pouco habitual, mas a partir de agora, para você, nesse curso, vai ser habitual você usar essa representação. Então, a gente pode pegar o valor eficaz da corrente somente com o módulo, o valor eficaz da tensão somente com o módulo e o valor eficaz do fluxo somente com o módulo do fluxo e está tudo ok. Está tudo dentro do nosso universo de entender fasores. Vale a pena a gente dar uma pensada na reversão usando também o modelo. Olha só, eu fiz aqui a indicação de A, B, como sendo os terminais anteriormente do circuito de campo. C e D como sendo o circuito de armadura. Então, tinha um fio aqui em rosa que estava ligando B e C. B e C conectados significa dizer que no final das contas a máquina girava no sentido horário. Tanto faz se A e D têm a polaridade positiva ou negativa, porque não faz a menor diferença, a máquina giraria ou gira no sentido horário nesse caso. Se eu quiser fazer a conexão da máquina para girar no sentido anti-horário, então eu vou começar tirando essa conexão aqui, né? Entre B e C. E agora eu pego o condutor B do circuito de campo e ligo no outro ponto do circuito de armadura. E a alimentação vai ter que deixar de ser essa aqui e vai passar a ser entre o terminal A e o terminal C. E aqui eu tenho VT. Note que essa avaliação é a mesma feita no circuito de cima do motor série, né? O caso série, CC é um caso particular agora do CA, porque o CA é mais genérico. Dito isso, terminamos a nossa aula de hoje. Vai aparecer para você agora aqui uma videoaula te explicando a respeito da área de membro do canal. Do outro lado vai aparecer a terceira aula, quando ela estiver disponível. E você deve se inscrever nos meus dois canais, tanto esse, o canal Elétrica em Vídeos, quanto o meu canal para concursos, E2, S2, concursos para engenharia elétrica. Afinal de contas, ou agora ou depois, talvez você queira estudar para concurso. Até breve.